Shalom Adonai. Boa tarde a todos amados, a todas amadas que têm correspondido aí o nosso chamamento, a nossa convocação para estar conosco todos os dias, 17 horas, participando sempre aqui num bate-papo agradável, descontraído, relevante e pertinente para os nossos dias atuais, sempre com um novo convidado, abordando um tema que se adequa especificamente à situação que estamos vivendo. E hoje teremos aqui a participação da nossa amada e querida irmã, psicóloga Vanice, que vai estar debatendo, que vai estar comentando conosco, abordando conosco. É um assunto que tem a ver com a pandemia e suas consequências nos dias atuais. Nossa irmã já está aqui, nós vamos chamá-la à rede e juntos começarmos a nossa conversa, que tem o propósito de alcançar. Vanice! Oi, pastor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô vendo bem. E o meu retorno? Tá ótimo aqui para mim. Tá ótimo. É que às vezes a gente usa o fone, aí tira o fone, usa o fone, tira o fone, senão não conseguiu chegar no denominador comum ainda. Não, para mim aqui tá ótimo. Uhum. É que, na verdade, assim, a gente sabe que esse universo hoje, ele aos poucos está deixando de ser um universo que apenas os profissionais realmente habilitados usavam, para também abrir portas e incluir todos quanto tiverem aí um ponto de internet, tiver o básico, né, para fazer. Verdade. Essa ferramenta, ela tende a incluir todos, mesmo à medida que o desenvolvimento tecnológico vai nos alcançando. Existe até um dado interessante que nos traz a afirmação que ninguém no mundo vai ficar escondido, porque justamente a conexão vai favorecer essa busca, esse encontro. Assim acreditamos, né? Dado agora a situação não é? A situação que teve aí dessa verba auxílio distribuído para até inclusive para aqueles que não tinham cadastro, até eles acabaram sendo encontrados, sendo achados. Então, a tendência é caminhando para isso daí. Mas hoje nós temos o prazer de estar lhe recebendo, de estar abrindo a nossa semana, uma semana que tende a ser bastante frutífera, porque temos boas sementes aqui, temos bons semeadores e temos aquele que dá o crescimento, que é o Espírito Santo de Deus. Verdade, o enviado pastor. do Pai, não é mesmo? Verdade. Então, Queria já agradecer aqui já o convite também, que através do Gustavo, né, que a gente nem se conhecia ainda, mas o senhor já acreditou, já confiou no meu trabalho. Estou vendo o Marisol aqui, que entrou também, que é psicóloga. Então, temos mais uma psicóloga aqui com a gente. Maravilha, vai ser a tarde, a semana das psicólogas. A Daniela também, seja bem-vindo, Daniela, um forte abraço. Bem, amados, nós aqui nos propomos mesmo que em estágio amador, ser uma ferramenta que possa aí oportunizar momentos como esse, onde desejamos trazer sempre uma dose de esperança em tempos oportunos. E não vai ser diferente hoje, apesar de abordar também alguns termos técnicos específicos de uma área, a área da psicologia, mas sempre estará aberta a participação dos irmãos que aí estão conosco, porque a razão desse canal, a razão dessa live, a razão de estarmos aqui é justamente a sua presença, a sua interação aí. Você interagindo aí, com certeza vai nos ajudar bastante a compartilhar com vocês, com cada um de vocês, informações imprescindíveis para um momento como esse que estamos vivendo. É um momento único, é um momento ímpar, é um momento que eu não me recordo, assim, nos meus anos de existência, de ter vivido igual, não me lembro. Também não lembro do tempo do meu pai de ter vivido um momento como esse, e onde nós somos obrigados, né, por força de decreto municipal, decreto estadual e até nacional, a mantermos o isolamento e a sermos podados naquilo que mais nos fazia tão bem, né, que era a arte de dar e receber calor humano, afeto, compartilhar, ocupar o espaço, estar juntos, mas vamos aí nos adaptando. E hoje nós vamos entrar na área da psicologia com a nossa irmã e vamos tentar entender um pouco, que sirva esta ferramenta de hoje como um pouco de consolo e um porta-voz de boas esperanças.
mas eu gostaria de deixar a irmã à vontade e, para iniciar bem, pedir que a irmã faça uma oração a Deus, apresente esse momento e depois faça aí a sua breve introdução. Tá, ok. Amém. Então tá. Paizinho amado, a gente quer falar com você nessa hora, Pai, e te entregar, Senhor, esse momento que a gente está para falar um pouco mais das ferramentas que você nos deu, Pai, porque nós cremos que tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente aprende é para a Tua glória, Senhor, para Te exaltar, para Te glorificar e para auxiliar, Senhor, nossos irmãos, ó Deus, de alguma forma e para trazer esperança, Senhor, para as outras vidas. Então, a gente quer Te entregar esse momento, ó Pai, que você possa estar presente na casa de cada um dos irmãos que estarão assistindo, ó Pai, essa live, ó Deus, e que você possa continuar conosco, nos dando sabedoria, Senhor, no nosso falar, no nosso explicar, Senhor, para que seja claro para as pessoas que estarão acompanhando nessa tarde. Então, fica com a gente, aquilo que a gente te pede, te agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não posso deixar de agradecer realmente ao nosso amado pastor Gustavo Costa, que me colocou aí em comunicação com a irmã. Agradecer a vosso pai, que não só tem sido inspirado, como também tem inspirando, está inspirando vidas, e essa ferramenta ela tem o propósito também de alcançar os nossos amados pastores e conseguir que haja uma conexão de norte a sul do Brasil, para que sirva também de edificação, para que possa nos nutrir, para que possamos nos compreender e para que possamos entender que o momento em que vamos viver, eu costumo ilustrar naquela passagem que Jesus Cristo, tendo dado graças, pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Aí eu vou substituir com uma linguagem atualizada: compartilhe com vós. Então nós estamos entrando na era do compartilhamento informacional. E é importante entender isso. Sei que a mudança, ela às vezes causa um espanto, mas ela é necessária, ela acaba chegando. E chegou agora de uma forma até avassaladora, né? De sorte que muitas pessoas tiveram que correr, umas até nem usavam celular, ainda existia pessoas que não usavam celular, tiveram que correr adquirir um aparelho, outras tiveram que fazer um Facebook assim às pressas, só botaram uma foto lá. De alguma forma, a necessidade de continuar fazendo parte do sistema social fez com que essas pessoas, de forma repentina e avassaladora, buscassem essas ferramentas. E aos poucos a gente vai dominando, vai aprendendo e passa a se tornar um hábito usual no nosso dia a dia. Bom, adaptação no trabalho também. Isso, graças a Deus. Então nós estamos com a nossa irmã Vanice, que eu tenho aqui a grata felicidade de conhecê-la, e nós hoje estaremos abordando um tema dentro de uma área específica, na área da psicologia. Então já vou convidar a nossa irmã para fazer a sua introdução, para ficar à vontade aqui. E sinta-se à vontade, a casa é sua. Tá bom, se eu falar rápido demais, pode me interromper, porque eu tenho esse costume Amém. de às vezes sair falando bem rápido. Então, meu nome é Vanise, eu me formei pela UF, psicologia, sou casada, tenho 28 anos e sou cristã. É a introdução básica para quem não me conhece. Estou vendo bastante gente conhecida aqui, já vi que tem a Joyce, tem Tianice, tem Patrícia, tem meu pai, que já está aqui também, vendo a gente. O reverendo Gerson Costa, que estará conosco amanhã aqui. Legal, bacana, gente. Pai do Gustavo, né? Sim, Gustavo muito querido, muito famoso, né, na região e no Brasil todo. Isso. Isso, eu conheço falar bem a UF, eu me formei ali na Unirio, e a UF realmente era uma pedreira para chegar até lá, né? Aquele pedaço, caminhar das barcas até lá, dependendo do horário, era bem perigoso. Mas é uma faculdade conceituada. Integral? Integral. Aí fiquei 5 anos nessas indas e vidas lá na UF, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí. Então, vou começar falando um pouco sobre a psicologia. Na verdade, a gente não pode falar numa psicologia única, na verdade são psicologias, porque ela não é uma coisa só. Na verdade, ela tem tantas linhas diferentes que a gente pode chamar, na verdade, de psicologias. Porque a gente tem a psicologia do esporte, a gente tem a psicologia
cognitiva, a gente tem a psicologia da aprendizagem, a gente tem diversas linhas da psicologia. E o que seria psicologia? Seria feito um estudo para entender os processos mentais e comportamento humano. Chegou essa necessidade de compreender a subjetividade a partir da ideia de que existe um indivíduo e de que ele se comporta diferente em diferentes estímulos, em diferentes ambientes. Então, surgiu essa necessidade tanto científica para poder normatizar o homem, né, porque a gente passou pela Revolução Industrial, até pela institucionalização. Para o caso de você colocar o homem preso, foi preciso fazer estudos para que você saiba como retirar dele a subjetividade. Então, por isso, as pessoas, quando vão para as prisões, elas ganham números e não nomes. Você não chama ninguém pelo nome, ela ganha um número, porque você está ali tirando dela a subjetividade. Então, a psicologia é isso, é para estudar, é para entender, para modificar comportamentos destrutivos que as pessoas têm. Então, tem diferentes abordagens. Tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a psicanálise, que é mais conhecida de todo mundo, né? Então, assim, na verdade, o psicólogo ele se forma, mas aí ele vai buscar ainda a linha que ele vai intervir. Tem a psicologia hospitalar também, que é muito importante também. Nesse momento de Covid, então, tem sido mais importante ainda, né? Eu acho, assim, na minha concepção. Ah, com certeza. E assim, a gente sabe que em cada área tem sempre aqueles referenciais que a gente ou se espelha, ou é influenciado, ou usa, às vezes, como pressuposto para a gente construir a nossa teoria, a nossa argumentação. É um ponto de partida. E assim, eu acredito que você teve algum desses referenciais assim na sua vida. Se você quiser comentar a respeito dele, né? Lógico, pode ser até vários. E assim, o que te inspirou mais na área da psicologia? O que tem te influenciado nessa área? Então, eu comecei a fazer psicologia no intuito de ajudar a amenizar o sofrimento de alguém, sabe? Eu não entrei muito bem sabendo a ideia do que eu queria, onde eu queria trabalhar. Mas o que me motivava era, de repente, trabalhar em um hospital, ou, de certa forma, como meu pai teve doente, talvez até faça uma live com ele, né, senhor pastor? Então, acho que a doença dele me abriu os olhos para isso, do sofrimento do paciente, sofrimento da família, e de alguma forma eu queria atuar nisso. Na época que ele ficou com câncer, eu acho que tudo isso foi formando na gente, né? A gente acaba não tendo uma noção muito bem, mas as coisas nos constroem ao longo do tempo, né? Então, na verdade, na minha faculdade eu fui trilhando vários caminhos diferentes. Eu fiz monitoria em psicologia comportamental, que era no caso de um laboratório. Então, eu treinei ratinhos, no caso, para ensiná-los a beber água no bebedouro. E foi muito divertido também, foi muito interessante. Mas eu acho que eu me encontrei mais foi na área do conselho tutelar, onde eu estagiei, e a gente utilizava a abordagem da análise institucional. Então, a gente não se apega a uma teoria só, a gente fica aberto a utilizar a ferramenta que nos couber melhor naquele cenário. Agora, o que é interessante, que você mencionou bem, porque, na verdade, você acabou tendo uma visão ampla, várias cosmovisão, porque tem a cosmovisão dentro do universo da psicologia, das multifacetas que você citou, das várias áreas, várias vertentes, e também a que você apontou muito bem, a questão dentro do campo ministerial, que foi de buscar um amparo para o seu pai, no momento de conflito, no momento em que ele vivia, e também faz parte da situação que estamos vivendo, porque na nossa conversa, no nosso diálogo em off, né, a gente demonstrava realmente a preocupação com pastores que estão nos acompanhando, que são líderes e que, assim, hoje mesmo eu conversei com um pastor e ele me falou: pastor, tem sido dias difíceis porque nós temos membros aqui que faleceram, parentes, entes que faleceram. Então, assim, está tão difícil para a gente dar atenção a eles e, ao mesmo tempo, ter que, de certa forma, ocupar o espaço virtual. Não é? Como a irmã comentou, criar ainda algum produto, algum conteúdo para apresentar nas redes sociais. Então, parece-me que
aparentemente, sensivelmente, o papel do pastor está tendo um alcance maior. E aí, Sim. dentro desse conflito, dentro dessa realidade, assim, você entende que a psicologia ela pode ser, sim, uma ferramenta para ajudar no trabalho ministerial dos pastores? Com certeza. Tanto para não só no trabalho deles, mas também no cuidado de si. Eu acho que o pastor ele tem uma certa noção da psicologia ou do... Eu acho que ajuda ele a entender a ele mesmo quando ele precisa também de ajuda, porque o pastor ele tende a cuidar de todo mundo e acaba negligenciando a si próprio, né? Então, por experiência própria, por eu conhecer o meu pai, eu sei que vocês têm que gerenciar cuidado com os membros, cuidado com a igreja, cuidado com as obras, cuidado com cada um dos membros e acabam esquecendo de cuidar da saúde de vocês, acabam esquecendo de cuidar da saúde mental, da saúde física. E, assim, isso pode causar o burnout, até que a gente estava conversando, né, no WhatsApp, que é a síndrome do esgotamento emocional e está intrinsecamente relacionado à questão do trabalho. E no caso do pastor não deixa de ser um trabalho, né? Um trabalho também, um trabalho dificílimo de cuidado de vidas. Então, acho que é muito provável que o pastor possa adquirir o burnout, que acontece? A pessoa se desgasta tanto, ela está sendo submetida todo o tempo a uma atividade estressora, porque é estressante. É uma atividade recompensadora, mas é estressante. Você tem que lidar com o outro o tempo todo, com as expectativas das pessoas, dos membros, que são completamente diferentes uns dos outros. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Você tem que conciliar essas coisas, né? Então, assim, o burnout, o que ele acontece? A pessoa pode acabar tendo prejuízos intestinais, pode acabar tendo... deixa eu ler aqui minha colinha, porque eu preparei muita coisa para falar. Então, ele tem sentimento de incompetência, pressão alta, dores musculares, ele tem alteração no batimento cardíaco, ele tem insônia, e muitas vezes o pastor não consegue entender o porquê que ele está assim. E isso é devido à atividade que ele exerce. Então, é importante ele saber qual é o limite dele, onde que está, onde que ele está nesse sentido, que ele pode estar deprimido, ele pode estar com burnout. E essas doenças, gente, são doenças como qualquer outra. A gente tem que, como cristão, a gente tem que repreender, a gente não pode aceitar. Mas, enquanto psicóloga, eu falo também que a gente precisa tratar. E a gente, às vezes, precisa de uma ajuda para isso, né? Deus, ele pode intervir milagrosamente da forma que ele quiser, mas também ele pode usar os médicos para cuidar da gente e nos curar dessa forma. Os médicos, os psicólogos e as pessoas que vão ajudar a gente, né? Então, é importante para o pastor ele ter um conhecimento disso para que ele se cuide, para ele poder cuidar das outras pessoas de forma sadia, né? E ele, inclusive, agora está vivendo uma situação que é, como nós falamos no começo, inédita, né? A gente só vai conseguir fazer uma leitura realmente de tudo isso que está acontecendo depois que passar. Quem conseguir ter a percepção de registrar alguma coisa, se debruçar também, porque está tão dinâmico que a gente está passando quase por cima, assim, de forma até avassaladora, e pouco está refletindo até no que está fazendo, né? A gente está indo na onda das redes, né? Clicou, apareceu a imagem, tocou, postou, falou, e às vezes a gente não para realmente se autoavaliar, buscar esse autoconhecimento. Mas é um momento, eu vi uma das lives com um pastor, que ele mencionou que a igreja vai precisar buscar a ressignificação, né? Buscar corrigir alguma rota, e acredito que agora tem um agravante, porque como que você busca essa ressignificação se você está fora do teu habitat, se você está fora do local que você exerce aquilo que ama, se você está longe, distante das pessoas, que mesmo que você consiga fazer a conexão, não é a mesma coisa. Eu tenho procurado mandar todos os dias mensagem para pelo menos 3 pessoas, que eu oro a Deus e peço que Ele me inspire, e mesmo assim, umas me respondem, agradecendo que foi naquele exato momento ela estava esperando aquela palavra. Então, assim, a gente procura fazer algo, mas a gente sabe que está aquém daquilo que pode ser feito. Isso traz para cada um de nós uma cobrança maior. E aí a gente pega um gancho para a gente entrar aqui na pandemia e suas consequências. Como a psicologia avalia esse estado pandêmico e as consequências em virtude dessa realidade que estamos vivendo?
Aham. Então, a gente tem visto inúmeras consequências psicológicas, tanto para as crianças, quanto para os adultos, quanto para os profissionais de saúde, que também estão na linha de frente, estão sofrendo bastante. E a gente vê que ao longo do tempo essa pandemia vai passar, mas algumas caem. E acho que Opa, travou. Pronto. não, foi o telefone que tocou aqui. Pode Travado. continuar. Isso. Então, a gente vê que tem acontecido inúmeras coisas, pessoas entrando em depressão, tem a questão do suicídio, tem a questão da violência doméstica, que é uma questão que está muito, muito perigosa, né? Aumentou, eu estava lendo um estudo que aumentou em 50% praticamente aqui no Rio, essa questão da violência doméstica, porque as pessoas estão submetidas a um alto estresse, né? As pessoas estão dentro de casa e estão o tempo todo sobre aquela situação estressora. Os pais de família não podem sair para trabalhar, então acabam ficando nervosos, porque o que vai trazer para dentro de casa, ou está convivendo o dia todo com uma criança que antes estava na escola e agora está o tempo todo dentro de casa. Às vezes não tem internet, às vezes tem uma condição precária de moradia. Então, sim, são diversos fatores que estão interferindo. Então, a gente vê o transtorno de ansiedade também, exacerbado também, e várias outras coisas. Eu posso falar um pouquinho mais de cada uma delas, deixa eu ver aqui. Essa questão do medo, do isolamento social, da falta de controle da situação, pode trazer uma síndrome do pânico, por exemplo. Porque a ansiedade é um estado normal que todo mundo tem, e que todo mundo sente em algum momento. Ela é até saudável, porque a gente precisa se preparar para algumas situações. Então, ela vem para te preparar para alguma coisa que você precisa fazer, e ela traz aquela adrenalina e você consegue fazer. Mas quando a ansiedade ela é exacerbada, quando ela passa do limite, ela tem consequências gravíssimas. Então, o que acontece? A ansiedade, ela te traz essa síndrome do pânico, né? Questão que você tem medos irracionais, por exemplo, você está dentro de casa e você tem medo de um avião cair dentro da sua casa. E não tem explicação, não tem justificativa para esse medo, então isso daí é trazido pela questão do transtorno de ansiedade. Além de que você tem falta de ar, e aí tudo isso tem complicação por causa desse momento, né? Você confunde, às vezes, o Covid com um transtorno de ansiedade, você não consegue diferenciar, às vezes. Porque você está tão ansioso, você está com tanto medo das coisas saírem do controle, que você acaba ficando com esses sintomas mesmo, de taquicardia, de falta de ar, de insônia e de tudo mais. Tem alguma pergunta? Estou falando muito rápido. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bacana. É bom que a gente programa de uma forma e a gente vai deixando fluir e acaba que aparece outras situações que a gente não tinha abordado. Por isso que eu falei que uma live é pouca. Vamos precisar de mais alguma. Você até tinha preocupação se esgotar todo o assunto. Eu já, comigo mesmo, já pensava, ela é que não sabe o que espera, que não vai esgotar mesmo. Tem muita coisa para ser falada. Eu não consegui sair da introdução, né? A gente tomou outro rumo. Mas é interessante essa abordagem, porque uma abordagem que já foi comentada pelo Bispo Elisiário sobre essa questão mesmo do estudo do aumento da violência doméstica. E também é uma coisa que entra em choque com a função pastoral, porque eu mesmo já tive um caso difícil de eu ter que ser duro com a família, com o casal, e falar, olha, a gente vai na delegacia agora e vai ter que registrar a queixa. E aí é uma tarefa difícil, né? Registra a queixa, não registra a queixa, é duro, não é duro. Acabou que a forma de eu agir, que não era a primeira vez, eram várias, a forma de eu agir acabou sendo imposta uma pena ao esposo, e ele depois mudou, graças a Deus, se converteu, mudou, e quando ele passa na rua hoje, ele me encontra e fala, você foi um anjo que apareceu na minha vida. Então, aquilo que aparentemente seria uma coisa dura, difícil de fazer e de absorção da parte dele, do casal, acabou sendo uma solução, acabou resolvendo. Não quero dizer que isso é uma medida que deve ser tomada em todas as situações, não é? Exatamente. A mesma coisa, a psicologia, ela fala a respeito disso, não é? A questão tanto do tratamento de forma coletiva ou de forma individualizada.
Você acredita que existem situações como essa? Sim, claro, com certeza. Eu creio que, enquanto cristã também, eu creio que Deus ele pode agir da forma que ele quiser, ele pode transformar, ele pode curar e reverter a situação. Tem essa daí eu creio que é uma exceção, não é regra, então a gente precisa tomar o cuidado realmente. E, né, claro que o Senhor foi direcionado por Deus e a gente tem que dar ouvido à voz de Deus, realmente, lógico. Mas quando a gente vê uma situação de violência, no caso da mulher, que a mulher perceber isso, ela precisa buscar uma ajuda, porque às vezes isso pode acabar num feminicídio, né? Porque é uma questão que é muito séria que a gente vê no Brasil. Então, tem essa importância da gente notificar. Eu creio que, olha só como é que Deus ele reverte as coisas. Deus ele reverte o mal em bem, né? Mas a gente realmente precisa Amém. ser sábio. E como ela te chamou, eu acho que você tomou uma atitude sábia. Mas ela realmente tem que ficar atenta. As mulheres, nós temos que ficar atentas às situações de qualquer violência, tanto psicológica quanto física, né? Que E a você violência... acredita que é encarado ainda por nosso meio, né? Na verdade, assim, é bom que a gente está falando para um público aqui ampliado, tanto pessoas que vivem no dia a dia, profissionais e até pastores, e mesmo que não sejam pastores, líderes, que cada um tem essa condição também de ser um multiplicador e porta-voz das boas novas do Evangelho do Reino do Céu. Mas existem situações assim que a gente ainda encara a psicologia. Eu já coloco, eu me incluo também, porque às vezes é muito fácil a gente comentar sem se incluir, né? Sim, Na verdade, é bom quando a gente desce, quando a verdade, gente se esvazia dos nossos pressupostos e com tenta certeza. encontrar um argumento conciliador para que as pessoas que nos ouvem se sintam incluídas e possam também interagir. Então, existe, a irmã acredita que existe ainda um mito, é encarado ainda com relação de forma mitológica, assim, a questão da psicologia andar, alinhar com a teologia, sobretudo no tratamento a situações como essa e outras tantas, inclusive o próprio pastor também. Muito, muito, tem muito preconceito, eu acho. Assim, eu acho que algumas igrejas já entenderam que dá para você usar, tanto porque as pessoas passam por muitas coisas na vida e a gente precisa tratar dessas coisas, precisa tratar desses traumas. A gente sabe, Deus cura, mas Deus ele também pode usar as pessoas para poder ser intermediário dessa cura também. Assim como eu até ia deixar para falar no final, né? Mas eu já estou adiantando para poder incluir nessa situação. Eu tive tuberculose, foram 3 vezes, então, foram 3 tratamentos. Foi na época da minha faculdade, eu estava estagiando no hospital e eu contraí a tuberculose. Fiquei sentindo alguns sintomas e fui ao médico, né? Fui com a minha mãe na época. Minha mãe obrigou a pessoa a fazer o exame em mim, porque a pessoa falou que era só sinusite. E aí, quando foi feito o exame, a gente constatou que tinha... a médica constatou que tinha uma... como é que eu vou dizer? Uma alteração muito grande no meu pulmão. E ela achou que pudesse até ser câncer, né? Foi preocupação na época, porque como meu pai tinha tido câncer, poderia ter um fator genético, então foi preocupação de ser câncer, ou ser a doença do pombo, ou ser alguma outra coisa. E aí eu fiquei fazendo vários exames e várias coisas até chegar nesse diagnóstico da tuberculose. E, enfim, foram 3 tratamentos que foram feitos. É claro, eu tinha fé que Deus podia me curar, eu sabia que Deus podia me curar. Mas eu também estava pronta para Ele me curar através da medicina, porque Ele inspira os médicos, Ele inspirou as pessoas através da ciência para conseguir fazer isso, né? Então, através disso, acho que a gente não pode ter preconceito. Deus ele pode vir e te curar milagrosamente, mas Deus também pode usar o médico para vir te operar e você ficar curado. Então, eu acho que é esse o preconceito que a igreja tem, em algumas igrejas, né? Não vou generalizar, mas que algumas igrejas têm com a psicologia, da mesma forma. Você pode usar a psicologia como uma ferramenta para você ajudar. Um pastor que faz psicologia, eu acho ótimo. Eu acho que a psicologia é laica, mas você pode usar as ferramentas dela para você entender melhor o teu membro, para você entender que ele passou por coisas, por traumas que geraram
coisas que foram muito pesadas para ele e que interferem diretamente no casamento, no trabalho e na vida dele, sabe? Realmente, porque assim, passa da. Eu estava analisando um outro artigo esses dias, é até uma área nova e parece que foi criada aqui no Brasil, que é a filosofia clínica. E eles partem do pressuposto que todo cidadão, que todo ser, que toda pessoa, ela carrega uma historicidade própria, e isso influencia na identidade dela. E realmente, para você construir e ferramentas que possam amparar no acompanhamento dessas pessoas, você tem que entender, o ponto de partida deles é fazer entender que cada um deve ser aplicado uma forma de tratamento diferente. Não pode ser copiado de um para o outro. Exatamente. Talvez aí entre choque um pouco, porque assim, se eu preciso tratar cada um de forma diferenciada, e às vezes existe aquela máxima nossa dentro do campo teológico, que a gente tem que ter uma identidade única, que a gente tem que buscar um padrão. Lógico, nós temos a orientação máxima de seguir o padrão de Cristo. Mas a gente sabe que na prática existe um sistema que, na verdade, cria padrões e através desses padrões é imposto algum tipo de adaptação. Tipo assim, aqueles grupos que às vezes era para ser aberto, acaba se fechando, e aí, ao invés de incluir, ele acaba excluindo, porque impõe um padrão. E, de repente, essa contradição deve acontecer aí. Isso é de acordo com o meu raciocínio aqui, né? De que a cada um tem realmente uma historicidade, deve ser tratado dessa forma, e aí a psicologia é importantíssimo, e a questão de padronizar, achar que todo mundo tem que ser tratado. Outro choque também, porque o pastor ele quer tratar todo mundo igual, né? Mas a gente esquece da questão da equidade, que é tratar de forma diferente os diferentes. Você quer comentar alguma coisa em cima disso? Você entendeu ou eu que me enrolei? Não, achei que foi perfeita a sua observação. Realmente, a gente, todo mundo, eu acho que tem a tendência de olhar todo mundo pela mesma ótica, né? Você olha fulano e você acha assim, caramba, mas que frescura, ela fica chateada por causa disso, mas aí você não sabe que a pessoa passou por tanta coisa que aquilo ali é um gatilho para ela tremendo, sabe? Então, acho muito interessante essa observação. Amém. Pastor Samuel Pereira está aí conosco, falando, pastor Misael, quando o senhor vem ao Nordeste. Tem uma irmã aqui que eu não estou conseguindo ler, ela falou, maravilhosa psicóloga. Tem mais algumas pessoas que lhe conhecem aí que passou, se você quiser mencionar o nome delas, pode ficar à vontade. Eu tô cheia de amigos aqui, querendo me dar uma moral, olha só, tá a Maísa aqui, minha linda arquiteta, tá aqui o Léo, que é nosso advogado do coração, tá meu marido aqui também comentando, Edu, te amo. Também tá aqui, ó, o evangelista, o namorado da minha amiga, que é muito querido, são dois queridos. Aqui é minha amiga não, na verdade eu chamo ela de irmã, né, porque já é minha irmã, desde a infância junto comigo, Taiwana. Deixa eu ver quem tá mais aqui, minha mãe tá aqui comentando, pastor Gustavo também, queridão nosso. O pastor Misael, que está aqui, que é meu tio, doutor, já me deixa até com medo aqui de falar alguma besteira. Minha cunhada está aqui, aniversário dela hoje, ela está aqui vendo a live, olha aí. Deixa eu ver quem mais. Tá entrando mais gente aí. Ah, Luiz, o Lula está aqui, que é do Coração Abrasado. Quem mais, amor? Me ajuda, que eu não estou... Meu orgulho, minha sobrinha, sua tia. Minha tia tá aqui também, minha tia que é mestre, enfermeira, maravilhosa. Ramonzinho, o melhor estilista do mundo. Já tô até usando aqui a roupinha da Visual, pode me patrocinar. Tô falando dele aqui. Pronto. Chegou mais um aí, ó. É o Lula. Então, olha, tá tão bacana o papo que a gente conseguiu aqui adiantar bem na primeira meia hora, sobrou bastante tempo, ela já adiantou o testemunho dela, porque encaixou muito bem naquilo que a gente vinha comentando. E assim, o propósito mesmo, a ferramenta, ela tem justamente a sua base argumentativa em forma de um bate-papo. E acredito sim, o nosso amigo que está aí, o seu tio que está acompanhando, ele tem uma visão diferente e acredito que ele pode estar absorvendo algum conteúdo aqui, quem sabe para ser uma futura tese, né? Porque eu também já estou fazendo as minhas anotações
gosto de escrever, amo a literatura e sei o quanto é inspirador. E acredito que Deus nos dá essa condição que está nos dando agora. Bom, nós adiantamos bem. Deixa eu ver aqui aonde eu parei. Isso, eu falei com relação à questão das doenças psicomáticas, nós nos referimos a elas sem usarmos o termo psicomáticas, mas a gente sabe que essa é uma realidade mais presente agora, tanto que ela afeta até na questão dos nossos anticorpos, né? Do nosso sistema de defesa. Por isso que eu reitero aqui aos irmãos, às pessoas que estão nos ouvindo, que nós precisamos de vez em quando mudar o foco, desligar a tomada, mudar o canal, porque se você, lógico, ninguém vai ser hipócrita de fingir, de afirmar, não está morrendo gente, não está acontecendo nada. Mas é importante que você foque, que você venha nutrir a sua esperança, para que você possa também conseguir ter inspiração para contribuir num momento como esse. Porque, de repente, alguém bate a sua porta, te passa uma mensagem, ou um vizinho, ou alguém próximo, não é? Que ela procura uma ajuda e você precisa estar lá, com a ferramenta certa, com a palavra certa, na hora certa. E, sobretudo, a palavra de Deus nos fala que a boca fala o que o coração estiver cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de esperança, nós vamos abrir a nossa boca e vamos transmitir esperança para essas pessoas que precisam, num momento como esse, de uma dose de esperança em tempo oportuno. Então, nós falamos aqui de algumas doenças psicossomáticas, e aí, assim, eu gostaria assim, que você desse uma apanhada muito breve assim, sobre assim, o que seria o beabá para a gente identificar, ó, essa é uma doença psicossomática, e assim, e somando a essa, alguns passos que a gente pode fazer para começar esse acompanhamento, esse tratamento com o profissional psicólogo. Eu acho que o fator alarmante está em você, de repente, parar de fazer aquilo que você gostava de fazer antes, que pode ser um sinal de depressão. Na verdade, são muitos sintomas, então a gente não consegue passar todos aqui, e cada pessoa, ela vai, de uma forma diferente, ela vai desenvolver aquilo de uma forma diferente, mas acho que os principais sinais que a gente tem que prestar atenção no caso de ter um transtorno de ansiedade, da pessoa começar a ter esses medos irracionais, da pessoa começar a sentir falta de ar, taquicardia, no caso também. A depressão também, ela se aproxima no caso do transtorno de ansiedade. Só que ela tem uma gravidade maior, né? Porque ela pode ter a ideação suicida, pode ter várias coisas. E eu até achava bom dar uma explicadinha sobre a depressão, né? Porque que o que acontece? Eu vou pegar aqui, que eu vou aproveitar que eu e meu marido, nós pintamos uma parede de preto aqui em casa nessa quarentena. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou usá-la para fazer de quadrinho. Se eu não conseguir explicar bem, pode me falar, gente, eu explico de novo. Ó, essa parede está aqui. Então, vou explicar mais ou menos como é que acontece a depressão. Aqui, vou desenhar, finge que você está conseguindo ver? Não, né? Agora tá. Tô sim. Finge que você acredita que isso aqui é um neurônio. E aqui, no caso, é o neurotransmissor e o outro neurônio. O neurônio é aquilo que faz a comunicação no nosso corpo com as outras... No caso, ele é o responsável pelo batimento cardíaco. Por isso que quando a pessoa tem morte cerebral, você não consegue fazer mais nada. Ela está com o corpo saudável, mas ela não consegue enviar a informação da mente para o restante do corpo. Então, para isso acontecer, precisa acontecer a sinapse. O que acontece? Os neurônios, eles se comunicam dessa forma. Deixa eu desenhar aqui a pontinha do braço do neurônio. E esse aqui é o outro neurônio. E aqui tem uma fenda, que é um espaço onde eles vão se comunicar. Esse daqui vai produzir o neurotransmissor e esse aqui vai receber. E o neurotransmissor, no caso, ele é o responsável por fazer essa comunicação entre os neurônios. E o que acontece? Na depressão, a gente tem o neurotransmissor da serotonina, que é o principal. Tá conseguindo enxergar? Tá conseguindo enxergar? Então, na depressão, o que acontece? Por ela ter fatores biopsicossociais, você pode ter um fator genético de a pessoa ter um probleminha aqui nesse neurônio receptor,
e aí ela não consegue receber serotonina suficiente, por isso ela fica com menos combustível. Então não é uma frescura da pessoa quando ela diz que ela não consegue sair da cama. Ela não consegue porque ela realmente não tem força, ela não tem humor para isso, ela não consegue, não se sente capaz de fazer isso. Por causa disso, por uma alteração cerebral, química, né? Então, assim, o que acontece? A gente vai analisar, no caso, se a pessoa ela está com uma depressão aguda, bem grave, pode ser que ela precise de medicamento. Então, é importante ela procurar uma ajuda de um profissional para entender em que estágio que ela está. Pode ser que ela não precise de medicação. A gente até prefere, né? Quem prefere tomar remédio? A gente não quer essa medicalização da vida, porque isso também é muito preocupante. Hoje em dia, as pessoas elas querem se medicar por qualquer coisa. E isso é muito perigoso, né? Mas existem casos que as pessoas precisam de remédio para poder fazer essa regulação, porque os antidepressivos eles fazem isso, eles fazem aumentar a serotonina para que a pessoa consiga ter mais combustível para reagir. Não sei se eu consegui explicar muito bem esse desenho. Eu vou te falar. Primeiro que eu achei fantástico aí a parede de fundo preto, o quadro negro. Eu tava querendo me inspirar aqui, já me inspirei. Que bom, pastor. A gente fez esse projeto. Eu queria fazer uma live mais interativa e você acabou me dando aqui a deixa para criar esse mecanismo de interação. Legal, é interessante, realmente, por isso que eu falei que vai render, que vai dar assunto, que a gente vai voltar novamente, não vai se esgotar, porque é um campo amplo, a gente não explorou tudo. E às vezes até eu fico aqui meio acanhado, porque um dos meus papéis também é tirar de você aquilo que eu sei que você tem realmente para compartilhar conosco. Dado, eu tenho observado aí os comentários, eu falei, opa, então eu acertei no alvo, né, meus irmãos? Acertei, não, o Gustavo, o pastor Gustavo acertou no alvo. Eu tenho amigos muito bons, na verdade são muito amigos, eles fazem isso, vão motivando a gente. Tem aqui, ó, a Taiwana, que é uma química maravilhosa, já aprovou a aula, então eu fico mais feliz. Tem minha tia Nice também que está aqui, tem meu pai que já brigou comigo porque falou que está aqui, eu não falei. Então, obrigada, gente. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Ah, sim. Uma das estratégias importantes também para a gente driblar esse momento é você entender o que te faz bem. Tem pessoas que estão com esse transtorno de ansiedade porque são pessoas também que são muito controladoras, que gostam de ter tudo certinho, e aí mudou tudo, mudou rotina, mudou completamente a situação de trabalho da pessoa. Então, para essas pessoas, a gente está aconselhando que as pessoas façam uma rotina para si, para dentro de casa. Mesmo, estou em casa, não estou fazendo nada, mas se você está achando que você está ansioso, talvez você precise de um norte, então seja bom você fazer uma rotina para você acordar, para você tomar seu café, para você almoçar. E deixa eu ver o que mais. Ah, sim. E fazer coisa divertida. Então, foi isso que a gente procurou fazer aqui em casa. Vamos pintar a parede, vamos fazer tijolinho de gesso, vamos fazer alguma coisa para poder ocupar esse tempo de uma forma positiva. Mas também, gente, respeitar quando você vê que você não está querendo fazer, que o seu corpo não está pedindo para fazer. E parar de se comparar com o outro, né? Tipo assim, porque a gente entra numa neura, assim, poxa, fulano já escreveu 3 livros na quarentena, o que eu fiz? Você tem que respeitar o seu tempo. Às vezes o seu corpo está precisando dessa pausa. Então, o ócio também é importante. A gente não pode ser produtivo o tempo todo, porque senão a gente adoece também. Então, fazer quando você achar que tem que fazer. Quando, poxa, estou precisando de fazer alguma coisa, então procura alguma coisa divertida para fazer. Estabelece uma rotina se você achar que você deve. E filtrar as informações, como o pastor falou, super importante, muito importante. Não dá para você assistir o jornal o tempo todo. Filtra as informações confiáveis para você não ficar na boca de um do que o outro está falando, porque isso não vai te trazer benefício, né? E ler a palavra, gente. Como cristão, a gente tem que fazer isso, né? Orar, ler a palavra e entrar no descanso, porque é Deus que está cuidando da gente, né? Então, essa situação está vindo, não acredito que isso venha de Deus, mas que Deus transforme isso em bem para a gente, sabe? Então, é isso que eu acredito. Não sei se tiver alguma dúvida. Você parece que você fez uma leitura do que está acontecendo comigo, né? Você fez uma leitura aqui, porque
eu trabalho com organização do conhecimento, bibliotecário, né? Então, eu trabalho classificando, indexando e arquivando essa parte documental, trabalho com filtro da informação e trabalho com o usuário, para que possa facilitar a vida do usuário dentro do campo informacional. Estava há algum tempo fazendo esse trabalho, e meu trabalho é exatamente sistemático. Eu faço praticamente a mesma coisa, milimetricamente, todos os dias. Caramba. E aí me encontrei numa situação como essa. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer em casa? Então eu comecei a criar, eu orar, botava meu joelho no chão e Deus falava comigo, olha, foca na esperança. Vai para a rede social e foca na esperança. Foi aí que surgiu essa ferramenta aqui que nós estamos usando, que era a live, e está organizando, e aí vai ligando num com o outro, vai testificando, vai conectando. Aí acabou que agora encontrei uma psicóloga que fez a leitura da situação que eu estou vivendo. Então, eu procurei fazer exatamente isso que você passou aí, passo a passo. Tem hora que eu entro até em choque aqui em casa com a minha esposa. Ah, vai fazer a mesma coisa? Eu falei, eu tenho que olhar aqui o conteúdo da live logo mais, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que argumentar com elas, eu tenho que ouvi-las, eu tenho que ver quem está precisando de uma palavra hoje, eu tenho que me ocupar. E aí, quando você vai orar, você leva para a sua oração essas pessoas. Por exemplo, você agora já faz parte do meu grupo de intercessão, já vou dobrar o joelho e vou lembrar. Da irmã, vou lembrar do seu pai, da sua família, porque é realmente aquilo que eu encontrei, a ferramenta que eu encontrei, a forma que eu encontrei para me conectar e vencer essa situação em que estamos vivendo, que é uma situação de confinamento. E graças a Deus, a coisa foi tão bacana que esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu achei inédito na minha vida, eu nunca imaginei que eu ia vivenciar isso. Eu consegui orar durante uns 10 minutos com um africano, ele lá do país dele, da cidade dele, orando comigo, aquela oração aflita, porque lá a necessidade deles é bem maior do que a nossa, e nós orando juntos, sentindo a presença de Deus junto, chorando junto, foi uma coisa emocionante. Falei, meu Deus, isso me fez me provar uma experiência que eu, de repente, não pisei lá, mas o Senhor me transportou para lá, e hoje eu estou praticamente mentoreando esse rapaz que está iniciando um trabalho lá sem eu conhecer ele pessoalmente, apenas pela rede social. Bom, é interessante os seus apontamentos. Isso serve até para a gente aqui aproveitar o tempo que a gente tem em relação às pessoas que estão na frente de combate, aquelas pessoas assim que são os primeiros, não só a correr risco, mas o primeiro também a agir no momento emergencial, não só para conter, mas também para trabalhar na questão da prevenção. São os profissionais da área da saúde e eu posso incluir também, de novo, os pastores. Sim. Qual é o conselho que você daria para eles? E assim, bom, sempre a gente tem aquele apontamento que fala assim, isso aqui não é receita de bolo, não, mas ajuda. É verdade. Não, acho que é sempre importante a gente tá prestando atenção no nosso corpo, prestar atenção no que ele está dizendo para a gente, e saber quando é o nosso limite, procurar ajuda, isso eu acho o principal. Tenho aqui, depois se a pessoa quiser me chamar no privado, eu posso passar telefone porque está tendo terapia online também, gente, para quem quiser fazer, para quem tiver com dificuldades. Tem terapias sociais, um valor social, né? Tem terapia online de graça também, então se você quiser falar comigo no privado depois, eu posso passar esses nomes, posso passar o telefone, também está tendo por telefone para quem não tem acesso à internet, né, ou para quem tem dificuldade com a internet, não consegue fazer essa terapia online, pode também ligar para esses números, tem o Telepsico, tem o Com Você 19, que é do Hospital das Clínicas da USP, então esses profissionais de saúde, eles podem ligar para esse número. E para quem não é profissional de saúde, pode me chamar no privado depois que eu vou passar telefone ou o contato de psicólogos e de instituições que estão fazendo esse tratamento ou de graça ou com valor social. Pode colocar aí, se quiser, pedir para o esposo colocar aí um telefone de referência. Eu acho que não, porque assim, não tá nem com ele. Tem bastante, realmente, pessoas aí, e sim, a gente sabe que, até inclusive, alertar aí, fazer um alerta aos nossos colegas pastores, que tem bastante pastor aqui conosco. O pastor Fábio Barreto acabou de entrar também. Tem outros pastores que estão aí que passa, sim, a minha percepção, ela não acompanha. E a gente sabe, assim, que às vezes, nós falamos lá atrás do mito, falamos do preconceito,
e falamos daquela condição também que nós temos. Eu ultimamente, estou preocupado com as esposas de pastores. Até tenho conversado com a minha esposa aqui, de que forma que a gente pode organizar uma ferramenta para alcançá-las, porque a gente foca tanto no pastor e esquece do nosso braço direito, da nossa costela, né? Do nosso calcanhar de Aquiles. Então é importante também a gente, de alguma forma, alcançá-las. Mas, aos nossos pastores que estão aí, qual a mensagem que você daria para eles, assim, com relação a preconceito, a mito, a necessidade, até na questão também do homem, dele se armar, dele se fechar, não quero, não admitir que precisa. Qual o conselho que você daria para essas pessoas assim que também passaram por alguma situação como eu, que nós dividimos aqui, de procurar a ferramenta e graças a Deus eu encontrei o caminho. Mas qual o conselho que você daria para ele? Eu acho que a igreja ela tem a oportunidade agora de ser mais potente ainda, sabe? Eu não vejo isso como uma limitação para a igreja, não. Eu vejo a oportunidade dela crescer e alcançar outras pessoas que antes você não tinha como alcançar dentro de quatro paredes. Eu acho que isso, para quem conseguir entender, para quem conseguir se organizar, para quem conseguir entrar nesse meio, vai transformar muito a vida das pessoas, gente. A gente não pode limitar o poder de Deus a só as quatro paredes ou qualquer outra forma de trabalho evangelístico, mas a live ela é muito, muito potente. As lives ou os posts em Facebook, Instagram, eu vejo isso como uma ferramenta muito usada por Deus. Pessoas realmente são libertas, pessoas são transformadas. Então, pastores, que vocês não se cobrem demais, não coloquem pressão demais sobre vocês, porque no final das contas, enquanto cristã, né, nessa parte eu nem estou falando como psicólogo, mas como cristã, a gente entender que é Deus o maior interessado que a igreja cresça. Então, o trabalho vai ser dele. Você tem que se colocar à disposição, tem que se atualizar, tem que buscar, sim, as ferramentas, que são muito importantes, mas é Deus que vai dar o crescimento para você. Então, não se cobra demais. Procura ajuda se você vir que está dando alguma coisa errada, ou se a família do pastor perceber também que ele está passando por algum problema depressivo, gente. É muito provável que Elias tenha tido depressão. Eu estava lendo um estudo que 45,5% dos pastores têm depressão. E às vezes não procuram ajuda e a gente pergunta assim, gente, por que o pastor se suicidou? Porque às vezes não entendeu que ele estava precisando de uma outra ajuda para conseguir se livrar do peso, da culpa, de tudo isso, que é muito pesado realmente para o pastor, sabe? A gente como membro, a gente às vezes não tem noção, mas o pastor, ele carrega muita coisa com ele. Eu acho que talvez na live com a Tainá na quarta-feira, isso fique melhor expressado, talvez, porque ela vai falar sobre teologia, psicologia, né, alguns limites e tal, com o senhor. Já estou adiantando, já estou dando spoiler aqui, né? Ótimo. Mas bom que a gente vai conectando importante. Nossos ouvintes aí. E teve algumas perguntas que passaram aqui, como a bipolaridade, a gente talvez não vai ter tempo de estar abordando, por isso que eu falei que a gente vai estar marcando uma próxima para frente. Quem sabe a gente cria uma conexão aí com os nossos profissionais que estão aí para a gente trabalhar algum argumento, algum bate-papo dentro da área específica de cada um. Inclusive, eu estava aqui namorando o diretor de uma grande instituição, de uma grande universidade, e ele ainda não me deu uma resposta positiva, porque a gente também, nós estamos preocupados também com essa avassaladora, emergente, que a rede social está praticamente nos empurrando, né? Ela está nos lançando no universo que até então a gente tentava controlar, mas que hoje foge do nosso controle, as instituições vão ter que se adaptar, existem profissões que vão deixar de existir, outras que estão surgindo a reboque dos meios tecnológicos, e a gente sabe que isso vai criar uma revolução. Eu acredito que a crise maior não é essa que estamos passando, mas a que vai vir depois que a gente vê o resultado disso tudo. Mas, então, é tema para render para o próximo bate-papo. Quarta-feira a gente vai ter aqui a Tainá, mais uma psicóloga que vai estar abordando a questão entre a teologia e a psicologia, uma missão a realizar. Amanhã teremos um pastor aqui com 50 anos de ministério, pastor Gerson Costa, pai do pastor Gustavo, que vai estar conosco, nos dando o prazer de estarmos aqui. E foi muito proveitoso a nossa conversa. Eu até havia afirmado nas entrelinhas que
não ia se esgotar, como não se esgotou. Teve aqui umas perguntas que eu segurei aqui, não consegui fazer, e acredito que tem coisas que você separou e que também não conseguiu falar, mas amém. Mas uma hora é bacana, é tranquilo, deu realmente para haver alguma interação, deu para esclarecer alguns pontos, e acima de tudo deu para fazer essa conexão importante de vários profissionais que com certeza pode estar nos ajudando e pode estar compartilhando dessa ideia criativa de trazer esperança, independente da área que seja, para a nossa comunidade, para a família, para o nosso Brasil e para até o mundo, porque a gente não sabe o poder de alcance dessa live, para pessoas que realmente, em momentos como esse, estão necessitando de uma dose de esperança em tempos oportunos. Tainá, antes da gente orar, a gente tem 3 minutinhos, você pode dar suas considerações finais e a gente preparar para a oração. Gente, quero agradecer meus amigos, minha família, todo mundo que está me motivando aí, tá aqui a Lolol, tá o Jonathan, a Patrícia, meus amigos queridos também de Curitiba, tá meu pai aqui falando também, Ramon, meu irmão, Daniel, meu marido aqui também, IMW do Vasco, que é o meu pastorzinho Josemar, Luciana, que são muito queridos também. E, também tem a Isa aqui, uma querida, muito amiga minha, tá aqui da Imaginário Recreio Shop. Gente, compra na Imaginário Recreio Shop, tá? Que é muito boa aquela loja. Fazendo já um merchan dos amigos, né? Pra gente ajudar nesse momento difícil, né? E é isso, né? Vou agradecer o convite do pastor, que acreditou no meu trabalho também, acreditou no potencial dessa live, e agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui assistindo. Amém. Então dá pra gente orar agora, pedir que cada um aí possa não só se voltar para esse momento, porque eu sei que cada um tem uma forma de compartilhar a informação que recebeu e a questão do relacionamento com Deus, não é? E é importante que você entenda que Deus é o nosso Pai e que no início de toda a oração Ele sempre nos destaca aquela oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então é interessante a gente saber que existe um Pai realmente que nos recebe de braços abertos, que tem um propósito de nos incluir no seu reino. É um reino que é eterno, que ele recebe uma ordem diferente dos reinos deste mundo. Ele inclui aqueles que até então eram excluídos, e você faz parte desse reino. E que há uma necessidade também da gente entender a vontade de Deus, que sempre será suprema e soberana na nossa vida. Eu costumo afirmar, e sempre oro nesse sentido, que quanto é necessária a inspiração do Espírito de Deus. Porque se não fosse o Espírito de Deus, a gente não teria conseguido chegar nem 10% do caminho que nós já trilhamos. E o Espírito Santo nos faz chegar aonde nós jamais imaginávamos que um dia chegaríamos. Para que possamos falar lá na frente, depois de tudo realizado, eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não sou capaz, mas Ele capacita. Eu não fiz, mas Ele fez. Então, glórias a Deus por isso. Então vamos orar agora, para que nossos irmãos se conectem. Se nós acabarmos orando, amém, vamos cumprir o papel. Senão a gente volta aqui e dá um tchau. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque nós sabemos, meu Deus, que segundo a afirmativa da tua palavra, por meio do profeta Jeremias, o Senhor trouxe a nós outros a revelação. Eu pensei os planos que eu tenho a vosso respeito. E são planos de paz, não planos de guerra, para dar a cada um segundo aquilo que desejais. Meu Deus, é lógico que nós desejamos, meu Pai, não só que a nossa vida se finde aqui, não só que a nossa esperança se esgote aqui. Como o apóstolo Pedro afirmou, se eu confiar no Senhor apenas nesta terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, meu Deus, o Senhor é nossa fonte de esperança inesgotável. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor a vida da tua filha, Manice, Pai, seu esposo, seu pai, sua família, ministério, os pastores que estão conosco aqui, que estão buscando entender o que está acontecendo, fazer uma leitura e também buscar desenvolver a percepção sobre a necessidade de estarmos aos teus pés, buscando a inspiração do alto. Te dou graças por esse privilégio de poder estar mediando este papo, meu Deus, esta live, que tem alcançado corações. Peço ao Senhor que continue a nos inspirar
e que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E ainda inclua em nossas orações aquelas pessoas que estão acometidas deste vírus, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa, meu Deus, alcançá-las com a cura, com o milagre, com pronto restabelecimento. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Tchau. Tchau, gente.